2,2 bilhões de reais e 54 mil investidores no prejuízo. Esse é o saldo da quebradeira de bancos que aconteceu na semana passada. Você talvez tenha visto a notícia que o Banco Central, na última semana, no último dia 15, decretou a falência de duas instituições financeiras, a Portocred e a BRK. E ambas têm títulos de renda fixa no mercado, listados para pessoas físicas comprarem. Ou seja, você poderia ter comprado algum título de renda fixa de uma dessas instituições dentro das corretoras. Daí que quem fez esse investimento, quem comprou algum título desses dois bancos que quebraram, vai poder acionar o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Porém, o que muita gente não sabe é que confiar cegamente no FGC não é uma boa ideia, como vamos ver já aqui nesse vídeo. Então, se você investe ou pretende investir em CDBs, RDBs, LCIs ou LCAs, fique atento aqui nesse vídeo até o final para você não perder dinheiro. Você já tentou sacar um valor alto no banco? Se você tentar, é bem provável que você não vai conseguir. É bem provável que o banco vai te pedir aí alguns dias ou talvez mais para liberar o dinheiro para você. Isso acontece porque o banco simplesmente não tem lá o seu dinheiro que você deixa na conta corrente, na poupança ou mesmo num CDB, na renda fixa, lá parado, lá tranquilo. O banco vai pegar esse dinheiro justamente para reinvestir, justamente para emprestar esse dinheiro para outras pessoas, provavelmente a juros mais elevados, porque é assim que ele vai ganhar dinheiro. Então, se você solicitar um valor muito alto ao mesmo tempo, quer dizer que o banco não vai ter esse dinheiro para te dar de imediato, por isso que ele vai te pedir um tempo para poder te pagar. Agora, já imaginou se todo mundo resolvesse sacar esse dinheiro ao mesmo tempo? Os bancos simplesmente não teriam condições de arcar com todo esse volume de saques simultâneos. Então, na prática, o que acontece é que os bancos criaram um mecanismo para evitar que isso aconteça, evitar que as pessoas sacassem esse dinheiro ao mesmo tempo, que na prática foi dar mais credibilidade e segurança para o sistema como um todo. Eles criaram uma instituição que iria garantir, em caso de quebra de uma dessas instituições, de caso de quebra de um dos bancos, que os investidores seriam ressarcidos, ou seja, essa instituição iria ter um montante de dinheiro lá guardado e caso alguma instituição, algum banco quebrasse, essa instituição criada pelos próprios bancos iriam ressarcir os investidores, dessa forma evitando com que houvesse a necessidade de uma corrida bancária, porque de qualquer forma os bancos, essa instituição iria ressarcir os investidores. E foi assim que surgiu o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E o Fundo Garantidor de Crédito garante até R$250 mil por instituição financeira por CPF, ou limite de até R$1 milhão renovável a cada 4 anos. E segundo o próprio FGC, as duas instituições que quebraram, o BRK e a Portocred, tinham juntas mais de 54 mil investidores que vão ter direito a receber a restituição do próprio FGC, e somando um total de 2,2 bilhões de reais de prejuízo. Ou seja, será que desde que eu tenha FGC, posso investir em qualquer investimento de renda fixa sem risco? A resposta é não. E vou te mostrar aqui na prática do FGC o porquê não, olha só. Eu tô com o site do FGC aberto aqui, eu vou clicar em informações, demonstrações financeiras. E aí já vai cair aqui para mim nas últimos relatórios que tem. Então o último relatório que tem aqui é do primeiro semestre de 2022. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Então aqui vão ter todas as informações com relação ao FGC. Eu já vou de cara aqui numa tabelinha, num gráfico que vai ser interessante para a gente agora. Olha só. Então eu tenho aqui, nesse gráfico aqui, eu vou até dar um zoom para ficar melhor para enxergar. Vamos lá. Olha esse parágrafo aqui, o segundo parágrafo, meta de liquidez. Vamos ver aqui no finalzinho. Devido a acentuado aumento de saldos depósitos elegíveis a garantia do FGC, ao longo de 2020, houve significativa redução do percentual de liquidez, que passou de 2,31% para 1,95%. Então, depois ela subiu um pouquinho, até junho de 2022 atingiu a marca de 2,20%. Olha aqui o que isso significa nessa tabelinha aqui, nesse gráfico aqui. Então eu tenho aqui em azul, liquidez do FGC e volume do sistema. Tudo o dinheiro que ele deveria ter, a meta dele de ter de saldo, no caso aqui 89 bilhões de reais. Em verde o que ele de fato tem, 78 bilhões de reais em caixa. E essa tabelinha aqui, esse gráfico azulzinho aqui, essas barrinhas azuis, olha só, significa o percentual de liquidez em relação ao total de depósitos elegíveis, ou seja, o FGC tem hoje capacidade de dinheiro em caixa para cobrir apenas 2,2% do total de investimento, do total de saldo elegível para restituição. Ou seja, se tiver um banco pequeno, como por exemplo esses dois bancos que quebraram agora, que o saldo foi de 2,2 bilhões,
O FGC tem aqui, ó, 78 bilhões em caixa, consegue tranquilamente arcar com isso. Agora, se acontecer uma quebradeira maior de bancos, ou talvez um banco que tenha uma quantidade de clientes, um valor investido muito mais elevado, como por exemplo, sei lá, o Nubank, o AC6, algum banco que tem muitos clientes, é bem provável que o FGC não vai ter condições de arcar com todo esse ressarcimento. Ou seja, o investidor vai ficar no prejuízo. Então já me responde aqui nos comentários qual que é a lição que fica. Vou dar 3 opções, olha só. A opção que fica então é guardar o dinheiro debaixo do colchão. B, fugir para as colinas. Ou C, você vai avaliar o banco emissor de cada CDB, de cada renda fixa que você investe. E aí, A, B ou C? E a lição que fica, na verdade, é você não investir num banco porcaria, né? Se ele não for saudável financeiramente, você não emprestar dinheiro para um banco, porque na verdade um CDB nada mais é do que empréstimo você faz para o banco. Não emprestar dinheiro para um banco que está tendo prejuízo, para um banco que não está saudável financeiramente. Porque é muito comum ter um banco lá, um CDB do banco, bolinha de sabão, pagando 130% do CDI. E aí você fala, nossa, tá pagando muito, vou investir meu dinheiro aqui, qualquer coisa tem um FGC, estou tranquilo. Então você coloca lá R$1.000 nesse CDB, que vai te dar R$30 a mais por ano, do que se você colocasse um investimento muito mais seguro, que renderia lá 100% do CDI, como o Tesouro Selic, por exemplo. Daí o banco quebra e o Joãozinho lá fica na mão. Então 3 lições importantes, tá? Primeiro, não é porque o FGC sempre pagou que ele vai continuar pagando. Como nós vimos aqui, ele tem um limite aí de dinheiro disponível para poder arcar com esses quebras dos bancos. Segundo, é que o FGC geralmente demora cerca de 30 dias para ressarcir os investidores. Pelo menos essa é a média até então. Ou seja, você vai ficar 30 dias angustiado, 30 dias ansioso, sem ver a cor do seu dinheiro. E 3, nesses 30 dias você perde a liquidez, ou seja, se você precisar do dinheiro você não vai conseguir resgatar, que talvez pode te levar aí a prejuízos maiores. Tá, André, mas como sei se o banco é confiável e seguro? Deixa eu mostrar para vocês na prática. Eu estou aqui num site chamado bancodata.com.br e aqui eu posso pesquisar os balanços de instituições financeiras, né, de bancos. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, o BRK, vou clicar em procurar e vai aparecer para mim esse BRK. Vamos avaliar esse BRK aqui rapidinho para ver. Fecha a propaganda e vamos lá. Ó, resumo do último balanço. Tem algumas informações aqui importantes, tá? São 3 informações importantes na verdade, que é o índice de Basileia, o índice de imobilização e também o lucro líquido. Vamos começar com o lucro líquido aqui, né? O lucro todo mundo sabe o que é, né? Realmente é o que o banco consegue fazer de dinheiro, né? O que sobra para ele de lucro. Então a gente pode ver aqui, né, que historicamente ele teve aqui prejuízo nos últimos anos, né? Em 2022 parcial aqui ele teve um pequeno lucro, 10 milhões, 2019 2 milhões e prejuízo em 2021, ou seja, já não era um banco muito lucrativo, tá? Agora a gente for avaliar aqui índice de Basileia e índice de mobilização, é que a coisa pega mesmo. Porque o índice de Basileia, ó, tem até explicação aqui embaixo, a relação entre o capital próprio do banco e o capital de terceiros que vai ser exposto ao risco, ou seja, se o banco tem um índice de Basileia de 20%, a cada 100 emprestados ele tem um patrimônio de 20%, ou seja, o quanto o banco está arriscando um dinheiro que ele não possui, né? Então, quanto maior esse índice de Basileia aqui, teoricamente mais seguro está o banco. E também, quanto menor isso, mais arriscado ele está. Só que tem um limite, né? Também inferior. Por quê? Nesse caso aqui, ó, ele está com 0,6, ou seja, está no vermelhinho aqui nesse gráficozinho, o que mostra que ele estava realmente bastante exposto ao risco. Mas aqui a ideia não é ele estar com 100, porque ele está com 100 vai significar que ele poderia estar ganhando mais dinheiro, está otimizando melhor o dinheiro, não tá. Então o ideal é que ele fique ali, né, no verdinho mais próximo ao amarelo, que significa que ele vai estar otimizando o seu lucro e vai estar também seguro. Já o índice de imobilização, também tem explicando aqui embaixo, ó, é o quanto que o dinheiro que o banco tem guardado, ele está disponível, ele está líquido e não, né, parado lá em imóveis ou alguma aplicação que ele não poderia resgatar para utilizar em caso de necessidade. Então o índice máximo tolerado pelo Banco Central é de 50%, ou seja, 50% do dinheiro tem que estar disponível para poder ser utilizado. E não é o que acontecia aqui no BRK, ele tinha 71% do dinheiro imobilizado, ou seja, não poderia usar, e isso poderia trazer um transtorno, como de fato aconteceu, né, a insolvência e, no caso, a quebra desse banco. Então, quando você vê lá na corretora um CDB, um LCI que está pagando muito, lá geralmente de um banco que você nunca ouviu falar, pega o nome desse banco, entra aqui no Banco Data e pesquisa sobre ele. Veja índice de mobilização, índice de Basileia e também o lucro líquido. E só invista se esses dados estiverem coerentes, se o banco em questão estiver saudável. Isso vai evitar que você tenha dor de cabeça e acabe precisando do FGC e talvez nem possa contar com ele também.
Agora, se você é investidor da BRK ou da Portocred, o que você deve fazer? Primeiro, você vai baixar o aplicativo do FGC, preencher o cadastro lá e solicitar o ressarcimento. Segundo o FGC, esse ressarcimento vai ocorrer assim que possível, assim que eles tiverem, os dados suficientes para poder fazer esse pagamento. E o que eu, André, faço com o meu dinheiro na prática, é sempre respeitar o tripé dos investimentos, que é a segurança, liquidez e rentabilidade. De forma que não existe um super trunfo dos investimentos que vai ter os três altos ao mesmo tempo. Então você sempre tem que abrir mão de um em troca dos outros mais elevados, ou então equilibrar os três. Então, para uma reserva de paz, por exemplo, que é um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, é interessante que eu tenha uma alta segurança e uma alta liquidez. A rentabilidade vai ser ali 100% CDI, porque para pagar muito, para ter uma rentabilidade muito alta, no caso do CDB, do bolinha de sabão que eu comentei mais cedo, ele vai ter que abrir mão da segurança e liquidez, ou seja, ele não vai ser tão seguro, pode vir a quebrar, como aconteceu com essas duas instituições, ou eu não vou poder resgatar o dinheiro. E qual que eu vou priorizar aqui entre os tripé vai depender justamente do seu objetivo. E na prática eu monto a minha carteira com base nos meus objetivos e com base na metodologia da carteira blindada, que basicamente é dividir meus investimentos em 3 caixinhas principais: a reserva de paz, a caixinha dos objetivos e a caixinha da liberdade financeira. E eu sugiro fortemente que você comece a investir pela reserva de paz. Inclusive eu contei nesse vídeo aqui o que é, quanto rende e onde investir a sua reserva de paz.